Neste início do século XXI, o mundo vive profundas contradições. O capitalismo financeirizado, onde domina o capital fictício, aguça seu caráter parasitário e concentra cada vez mais renda nas mãos de poucos. Um novo ciclo de transformações produtivas amplia o desemprego, marginaliza bilhões de seres humanos e os condena à miséria. Os direitos civis e trabalhistas, conquistas civilizatórias, são liquidados em toda parte. O obscurantismo, o racismo, a xenofobia, o autoritarismo crescem no mundo. A ascensão da China socialista, o fortalecimento da Rússia, o surgimento de novos polos regionais de poder se confrontam com a decadência em todos os terrenos do imperialismo norte-americano, até então inconteste. A multipolaridade se impõe, derrotando o mundo unipolar do final do século XX. Os Estados Unidos, em luta por manter o domínio planetário, fomentam conflitos em toda parte, pondo em risco a paz mundial. A pandemia só acirrou ainda mais essas contradições, revelando a incapacidade do antigo centro do sistema capitalista em enfrentar os problemas essenciais da humanidade, o que contrasta com a capacidade dos países socialistas em fazer esse mesmo enfrentamento. Impõe-se desbravar novos rumos para a humanidade, que não aceita retornar ao antigo normal. A isso se propõe este debate. Amigos e amigas, sou Raul Carrion, historiador, presidente da Fundação Maurício Grabois do Rio Grande do Sul. E cabe apresentar hoje o debate Contradições Internacionais no Mundo Pós-Pandemia. Todos temos claro que o mundo está passando por profundas e rápidas transformações. O capitalismo vive uma profunda crise desde 2008, o capital financeiro é dominante, sobrepõe-se ao capital produtivo, as grandes inovações tecnológicas que estão ocorrendo no mundo se dão nos marcos do capitalismo, e isso, ao invés de ajudar a libertar a humanidade, causa desemprego, causa uma crescente marginalização e miséria da população do mundo. Mas, ao mesmo tempo, há profundas transformações geopolíticas no mundo. O mundo unipolar do fim do século passado vai sendo substituído por uma multipolaridade crescente. Se afirma a China socialista, que já é a primeira economia no mundo, a mais dinâmica. A Rússia se fortalece, inclusive militarmente, colocando em xeque a prepotência militar norte-americana. Surgem novos, centros de poder no mundo, como o Irã e outros países que jogam um papel importante. Vemos o crescente risco para a paz mundial, porque os Estados Unidos tentam retomar essa sua hegemonia que vai se perdendo e fomentam conflitos em toda parte. É nesse contexto que surgiu a pandemia do coronavírus, que não criou essas contradições, somente as acentuou e, principalmente, mostrou a grande incapacidade dos países capitalistas de enfrentar os problemas essenciais da humanidade. Para se ter uma ideia, no dia de hoje, são 63 milhões de infectados e 1,5 milhão de mortos nos países capitalistas, que contrasta com menos de 100 mil infectados e menos de 5 mil mortos
nos países socialistas. É fundamental para a luta de todos os povos e para o Brasil, evidentemente, compreendermos para onde se movimenta o mundo. Para tratar desta questão, é que faremos o debate de hoje, intitulado Contradições Internacionais no Mundo Pós-Pandemia, e contamos para isso com 4 grandes especialistas em relações internacionais. A professora Rita Coitinho, que coordenará os trabalhos, o professor Diego Pautasso, o professor Luiz Fernandes e o professor José Luiz Fiore. Não posso deixar de fazer, além de saudar os 4, fazer uma saudação especial ao professor José Luiz Fiore, que foi ex-colega meu no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, e inclusive foi o responsável para o início da minha militância política, quando me recrutou, como se dizia na época, para a recém-criada Ação Popular no ano de 1963. É uma satisfação reencontrá-lo no debate de hoje. Esse evento está sendo promovido pela Fundação Maurício Grabois, em conjunto com uma série de entidades e instituições, que devo referir aqui, o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, da URGS, o Instituto Histórico-Geográfico do Rio Grande do Sul, o SEBRAPAZ, a Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Sul, a Escola de Formação Política Castro Alves, da UJS, Associação de Juízes pela Democracia, Advogados e Advogadas pela Justiça, Democracia e Cidadania, Associação Rio-Grandense de Imprensa, o Movimento do Sem Terra, a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Central Geral de Trabalhadores do Brasil, a CONAN, Confederação Nacional de Associações de Moradores, e a União Geral de Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Ao todo, são 15 entidades e instituições que estão promovendo. Eu sugiro que todos se inscrevam nas redes sociais das entidades que promovem esse debate, assim como dos diversos sites e blogs que estão transmitindo simultaneamente esse nosso debate. Porque é preciso fortalecer essas mídias alternativas, inclusive para enfrentar a ultradireita nas redes. A professora Rita Coitinho, que coordenará o debate, é graduada em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia e doutorado em Geografia, Desenvolvimento Regional e Urbano. Compõe o Conselho Consultivo do SEBRAPAZ e é ensaísta, tradutora e escritora, sendo autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. Rita, a palavra está contigo para conduzires este importante debate. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Raul. Muito obrigada pelo convite, né? Um grande obrigado a todas as entidades que fizeram o esforço de trazer para nós esse debate de hoje. E é um grande prazer estar aqui com nossos convidados, né? 3 pesquisadores de peso na área de política, relações internacionais, geopolítica, China, enfim, vários temas importantes que esses pesquisadores trabalham já há muitos anos e com certeza tem muito a contribuir conosco. Como já o Raul adiantou no começo, né, a gente vive um momento de transição, né, e isso todos conseguimos perceber. Mas para onde caminha o mundo? Estaremos vivendo um momento de crise orgânica? Nascem novas perspectivas? Ou será que são velhas perspectivas? O que está acontecendo com o mundo, né? Para tentar responder essas questões, ou então abrir novas questões, nós contamos hoje com o professor Diego Pautasso, que é geógrafo, é mestre e doutor em ciências políticas, né, pesquisador adjunto do Centro de Estudos da América Latina e Caribe da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sudoeste, em Sichuan, China, e é professor de Geografia no Colégio Militar de Porto Alegre. O Diego é presidente do SEBRAPAZ do Rio Grande do Sul, e ele tratará do tema A China e a Nova Ordem Mundial no contexto da pandemia. O professor Luiz Fernandes é graduado em Relações Internacionais, com mestrado e doutorado em Ciências Políticas,
é professor do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e foi presidente da financiadora de estudos e projetos, FINEP. Ele integra a Fundação Maurício Grabois e o seu tema é os impactos da pandemia sobre a transição na ordem mundial. E o professor José Luiz Fiore, graduado em Sociologia, tem mestrado em Economia e doutorado em Ciência Política, é pós-doutor na Grã-Bretanha. É professor de Economia Política Internacional na UFRJ e coordenador do grupo de pesquisa O Poder Global e a Geopolítica do Capitalismo, do CNPq UFRJ. O tema que o professor Fiore vai tratar é: para onde está indo o sistema mundial? Todos os três têm inúmeros artigos e livros publicados, entre eles A Síndrome de Babel e a Disputa do Poder Global, pela editora Vozes, à venda na livraria Vozes, né, do professor Fiore, que depois a gente vai... já colocou a capa ali, né? A gente ia mostrar para poder ajudar também a divulgar o livro do professor Fiore. Bom, a dinâmica do nosso debate vai ser a seguinte: cada expositor terá 15 minutos para sua explanação. Eu sei que 15 minutos é muito pouco, mas eu acho que é um tempo suficiente para a gente lançar algumas questões. Eu vou avisar com 10 minutos, então quando a minha cara surgir na tela, é porque faltam 5 minutos, né, para vocês começarem a concluir o raciocínio. E ao término das 3 exposições, nós vamos abrir uma rodada de 3 questões, que cada um vai ter 10 minutos para responder as perguntas, e já poderão fazer também suas considerações finais. Essas perguntas, elas vão ser coletadas e sistematizadas pela nossa equipe, tanto comentários do Facebook, quanto o YouTube, né, no canal da Fundação Maurício Grabois, e também para quem quiser mandar por e-mail, o e-mail vai passar aqui na tela, né, da Fundação Maurício Grabois. Podemos começar? A gente começa com o professor Diego Pautasso. A palavra é sua, professor. Microfone, Diego. Queria primeiro saudar a todos, dar uma boa noite aos internautas, em especial aos colegas que compõem a mesa. E eu vou começar fazendo uma fala, na verdade, conforme o título sugeria, sobre o papel, né, da China nesse novo contexto aí, desencadeado, acelerado pela pandemia. A hipótese de trabalho que eu pretendo desenvolver aqui é que a pandemia catalisou tendências sistêmicas que já vinham se gestando, né? Bom, quais são essas tendências sistêmicas que vinham se gestando há pelo menos 3 a 4 décadas? Basicamente, em 2 dimensões, uma dimensão geoeconômica e uma dimensão geopolítica. Do ponto de vista geoeconômico, a partir dos anos 70, né, se desencadeia uma revolução científico-tecnológica, né, cujo o epicentro era a microeletrônica, a informática, e vai se desdobrar na robótica e em outros mecanismos, inclusive de reorganização da produção, localmente e globalmente. E, mais recentemente, esse processo se aprofunda com aquilo que tem se chamado de indústria 4.0, que inclui inteligência artificial, impressora 4D e uma série de mecanismos a elas associados. E o que vinha se desenvolvendo há décadas, me parece evidente que no contexto da pandemia foi catalisado, né? Mais do que nunca, serviços de e-commerce, ensino à distância, inclusive formativos, que é o que estamos fazendo, atendimentos de saúde, padrões de consumo e de informação, a própria dinâmica política, mais do que nunca, adentra nessa arena das novas tecnologias. Isso me parece uma variável fundamental, e é claro que a pandemia acelerou isso. A pandemia também colocou em evidência e acelerou as contradições decorrentes do desmonte dos aparelhos estatais nas últimas 2, 3 décadas, né, o ataque aos estados de bem-estar e a escalada do neoliberalismo expôs a fragilidade dos estados, sobretudo dos estados da Europa Ocidental,
do antigo epicentro do sistema mundial, em lidar com a pandemia e os seus efeitos no campo da saúde, da economia, do emprego e assim por diante. E, obviamente, acelerou o desemprego, dificultou ou vem dificultando a retomada da economia e expôs de maneira mais evidente as contradições decorrentes da polarização social. E, obviamente, que nesse quadro da pandemia, a gente assiste um recrudescimento tanto da competição interestatal quanto intercorporativa, que também já vinha se desenvolvendo nesse quadro de transição sistêmica. Então, esses aspectos aí me parecem muito importantes do ponto de vista geoeconômico e se conectam a outros elementos geopolíticos. Vou elencar o elemento fundamental que diz respeito à ascensão da China. Mais uma vez, cabe retomar a uma dinâmica de algumas décadas e que me parece que agora, no contexto da pandemia, se acelera sobremaneira. Poderíamos voltar também no contexto da década de 70, quando se conforma o eixo Pequim-Washington, o processo de reaproximação da China é determinante para o desencadeamento do novo ciclo de globalização e de reestruturação global do capitalismo que a gente vem assistindo, né? Esse contexto aí vai deslocando a dinâmica produtiva do Atlântico Nórdico para a bacia do Pacífico, né? Há um dado que eu peguei esses dias que me parece bastante ilustrativo dessa dinâmica, né? Dos 10 maiores portos do mundo, 7 são chineses e só um não é da região, ou seja, não é da bacia do Pacífico, e é um porto, é o 10º, é o porto de Dubai. Quer dizer, não há nenhum porto das principais potências do Atlântico Norte entre os 10 maiores. E se nós pegarmos os 50 maiores, 29 são da bacia do Pacífico, da Ásia Oriental, sobretudo, né? Ante apenas 13 do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Inegavelmente, é um bom mensurador de como a dinâmica geoeconômica se desloca, obviamente, afetando a correlação de forças e afetando a dinâmica geopolítica. Um outro elemento que me chama a atenção, né, e que foi noticiado esse ano, é que na última lista das 500 maiores corporações da Fortune, né, é a primeira vez que a China ultrapassa os Estados Unidos com 124 corporações. E eu me dei o trabalho de procurar como é que tem sido, ou como é que foi essa escalada chinesa nos últimos anos. Em 2005, portanto, apenas uma década e meia atrás, a China tinha um pouco mais de 15 empresas listadas nas 500 maiores. E, nesse período muito curto, conseguiu ultrapassar os Estados Unidos. E quando a gente olha o cômputo dessas empresas, a gente vê que uma grande parte delas são empresas intensivas em tecnologia. Ou seja, a China mudou completamente o seu padrão de exportação, o seu padrão de inserção internacional, e isso me parece bastante evidente. E tem um dado que passou desapercebido, ou não recebeu o devido tratamento: cerca de 3/4 dessas 124 empresas são empresas estatais, governamentais e ou públicas, e, portanto, estão diretamente entrelaçadas aos interesses da inserção internacional do próprio Estado chinês. Isso me parece também muito claro e é uma variável a ser considerada nessa dinâmica de reestruturação da ordem mundial. Né? Um outro elemento muito claro e que se conecta a essa reestruturação produtiva da China, que se aprofundou sobremaneira na última década, diz respeito a essa dinâmica de inovação que se faz sentir em diversos campos. A China lançou recentemente um plano chamado Made in China 2025, cujo objetivo é elencar 10 setores fundamentais de inovação e internalizar os elos mais estratégicos das cadeias produtivas para a economia chinesa. Quando a gente observa alguns setores, a gente observa uma mudança muito acelerada. Quer dizer, num primeiro momento, a China produzia bens de baixo valor agregado, muito simples, cópias grosseiras ainda no início dos anos 90.
depois as cópias se tornaram um pouco mais elaboradas, replicando e mimetizando os produtos de melhor qualidade do Ocidente, e progressivamente a China foi inovando, criando produtos, criando marcas, e o que a gente vê em diversos setores é a China tomando a dianteira em relação às antigas corporações ocidentais que lideravam essas dinâmicas de inovação. Então, por exemplo, a China avança a passos largos no mercado de pagamento eletrônico. A WeChat, por exemplo, organiza de uma maneira incrível e inovadora toda a dinâmica de pagamento e de relação de padrão de consumo, além da questão de comunicação. A Alibaba é muito mais do que uma Amazon. Os smartphones chineses, que antes eram réplicas simples, hoje têm determinados atributos que foram lançados ou conectados ou vinculados a esses produtos, que ainda as grandes corporações ocidentais, sobretudo a Apple, mas também outra concorrente da Ásia, que é a Samsung, não conseguiram ainda replicar. Sem falar no campo da inteligência artificial, da energia limpa, quando a gente observa a questão da produção de energia solar, energia eólica, a dianteira da China é simplesmente fantástica, é uma dianteira em relação ao resto do mundo surpreendente. Quando a gente fala da produção de motores elétricos, 99% dos ônibus elétricos hoje são produzidos na China, grandes cidades chinesas já substituíram completamente a sua frota, né? Quando a gente começa a perceber a questão dos trens de alta velocidade, a maneira com que a China está implantando uma malha revolucionária de integração numa economia continental que é gigantesca, a velocidade é impressionante, né? Em 1996, Xangai não tinha 1 quilômetro sequer de metrô, e hoje tem aproximadamente 1.000 quilômetros de metrô de excelente qualidade, ou seja, uma capacidade construtiva, capacidade de reestruturar e construir uma infraestrutura dinâmica simplesmente surpreendente. E, claro, esse crescimento da China tensiona com os Estados Unidos e essa tensão se expressa de diversas formas. A guerra comercial, portanto, é muito mais do que uma guerra tarifária voltada a um certo protecionismo dos Estados Unidos, tendo em vista um déficit comercial que é gigantesco. Ele é isso também, mas envolve outras camadas de contradição. Uma delas é uma camada tecnológica produtiva, quer dizer, os Estados Unidos se preocupam diante de uma potência desafiante que domina setores estratégicos. O caso da tecnologia 5G talvez seja o mais emblemático, quer dizer, virou um cavalo de batalha dos Estados Unidos tentar não só evitar a presença da Huawei no mercado americano, mas fazer o possível para que seus principais aliados excluam, incluindo o Brasil, a Huawei desse novo ciclo de inovação absolutamente estratégico, né? No campo da governança global, as contradições também ficaram muito aguçadas no contexto da pandemia. Quando a gente compara o comportamento chinês e o comportamento estadunidense, o que a gente observa? Os Estados Unidos se ocuparam, por um lado, em culpabilizar a China e, por outro lado, em fragilizar a principal organização, a OMS, responsável por liderar mecanismos políticos e sanitários que ajudassem a superar esse problema. Não só isso, como expôs a fragilidade do estado de bem-estar e da seguridade de saúde, sobretudo nos Estados Unidos. No caso da China, a gente tem uma corrida por desenvolver uma tecnologia, uma vacina nova e colocá-la como um bem público global e, simultaneamente, disponibilizou uma quantidade importante de recursos para os países do terceiro mundo, mais de 1 bilhão, para que esses pudessem enfrentar as vicissitudes decorrentes dessa pandemia. E isso também acelera, né, dinâmicas que combinam, de um lado, uma China que busca reformar as estruturas hegemônicas, até então liderada pelos Estados Unidos, sobretudo o Banco Mundial, o FMI, mas, por outro lado, trabalha de maneira sistemática para criar
né, novos mecanismos de governança, novos mecanismos de organização sistêmica. Podemos falar do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, podemos falar do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, podemos falar no sistema de pagamento internacional que a China está criando, alternativa ao SWIFT, o China Union Pay, em detrimento às bandeiras Visa e Master, o Centro de Avaliação de Crédito Universal em detrimento da Moody's ou do Standard & Poor's, né? E agora, recentemente, criou a Parceria Regional Abrangente, que é o maior acordo comercial do mundo com os países da ASEAN e outros parceiros regionais. Dito isto, me parece muito claro que a economia chinesa está passando por um novo ciclo de inovação, de crescimento, e está transbordando regionalmente, fazendo a China se tornar também mais assertiva no campo internacional. E é por isso que eu venho trabalhando com a hipótese, né, de que a nova Rota da Seda é uma espécie de projeto chinês de globalização, que se inicia no âmbito eurasiático, mas que tem claras pretensões de se transformar em uma dinâmica global de globalização, assentada na produção, assentada na infraestrutura, assentada na integração regional. E essa dinâmica, não há como sofismar, ela tende a entrar em contradição, em choque com o paradigma liderado pelos Estados Unidos, com o paradigma do consenso de Washington, com o paradigma do neoliberalismo e com o paradigma do recorrente recurso à força para resolver, né, as problemáticas, os conflitos mundiais. Então, me parece que vivemos num contexto, numa encruzilhada histórica, isso é claro, em que as duas potências, uma potência que tem primazia, uma primazia herdada há quase um século, né, se depara com uma potência desafiante, cujos modelos de desenvolvimento, de inserção, possuem elementos substantivamente diferentes, e me parece que aí se encerra o epicentro da contradição global e os seus desfechos vão passar inegavelmente por isso. Resta saber, né, como a pandemia e como a superação dessa dinâmica pode afetar os novos, digamos assim, descaminhos da ordem global. Eu acho que essa é a ideia fundamental que eu queria colocar em relação à pandemia como um catalisador dessas dinâmicas que vinham se desenhando e, obviamente, mais lançar esse panorama para, num segundo momento, a gente poder fazer um ciclo de debate, um ciclo de perguntas e trocar informações e reflexões aí com os colegas que compõem a mesa. Obrigado. Muito obrigada, Diego, pela explanação. Eu vou passar a palavra para o professor para o professor Luiz Fernandes, né, que vai fazer a sua explanação também, e depois o professor Fiore, para depois a gente poder fazer o debate e trazer as questões do público. Com você, professor. Boa noite. Precisa abrir o seu microfone no manual. Esqueci. Bom, muito boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar aqui do seminário. Agradecer o Raul, que foi o portador desse convite, um dos organizadores aqui do seminário. Agradecer a possibilidade de estar aqui na mesa com a Rita, com o Diego, com o Fiore, são queridos amigos, que infelizmente nós temos que nos encontrar dessa forma por conta da pandemia. Não pode ser fisicamente uma proximidade que permite demonstrar mais o afeto que nós temos pelas pessoas que estão aqui reunidas. Então, e também parabenizar os organizadores aqui e toda a equipe de apoio que está tornando esse seminário possível. O tema aqui do seminário são contradições internacionais do mundo pós-Covid. É claro que nós estamos debatendo o mundo pós-Covid ainda em meio à pandemia. Quer dizer, então a pandemia não acabou, pelo contrário, o que nós estamos vivendo certamente na Europa e nos Estados Unidos já é uma segunda onda. Aqui no Brasil ainda há o debate se é uma segunda onda ou se é a intensificação da primeira onda que
não chegou a ceder, mas é um quadro de continuidade da pandemia. Então, qualquer cenário, qualquer desenho de perspectiva ou visão de perspectiva, ela é uma visão tentativa em função do que está em curso. O meu argumento central está bem alinhado com o que o Diego acabou de apresentar, é de que a pandemia acelera e intensifica uma transição profunda na ordem mundial, que está em curso desde o fim da Guerra Fria, desde os anos 90, mas cuja dinâmica dos anos 90 do século passado para cá tem sido uma erosão de poder relativa, das potências que dominaram o sistema internacional no século XX e a ascensão de novos polos mais dinâmicos no sistema internacional, anteriormente situados na semiperiferia ou periferia do sistema, no século XX, e com destaque para o que o Diego acabou de apresentar aqui, que é a ascensão fulgurante da China, uma ascensão que vem desde o lançamento das 4 modernizações no final dos anos 70 até hoje, e que eu acho que só tem paralelo no sistema internacional moderno com a ascensão fulgurante dos Estados Unidos, né? No final do século XIX e na passagem do século XIX para o século XX. Então, essa transição, ela não é uma transição unívoca, no sentido de que ela opera em todas as dimensões de poder da mesma forma e com a mesma intensidade. Na verdade, esse é um processo, na minha opinião, complexo, multifacetado e, de certa forma, contraditório, porque em determinadas dimensões essa erosão se apresenta de maneira mais clara e forte, em outras dimensões não. Então, é um processo contraditório, mas a dinâmica geral tem sido uma dinâmica de transição marcada por essa perda de poder relativo. Então, como nós temos um pouco tempo para apresentar, eu elaborei uma apresentação em PowerPoint só para ilustrar alguns dados disso. Eu não sei se a Marta vai colocar no ar. Marta, você está nos acompanhando? Isso. Pronto, mas tem que botar no primeiro slide ali, né? Por favor. Esse é o último. Tá. Então, eu vou pegar aqui 3 dimensões dessa transição. Esse primeiro slide aqui, ele capta, como nós estamos falando da transição na ordem mundial pós-Guerra Fria, ele abarca dados de 92 a 2019, antes do início da pandemia. E o que esses 2 gráficos revelam é a participação relativa dos diferentes países no PIB mundial, portanto, uma medida de produção de riqueza, mas referida não à moeda forte, não ao dólar, mas à paridade de poder de compra que, digamos assim, neutraliza flutuações cambiais na comparação da produção de riqueza. E eu queria chamar a atenção para alguns dados aí que, no meu entender, são bastante significativos. Participação da Europa Ocidental no PIB mundial, de 92 para 2019, caiu de 22,7% para 13,8%. Participação dos Estados Unidos no PIB mundial, medido por poder de paridade de compra, caiu de 18,9% para 15,1%. Participação do Japão no PIB mundial, medido por poder de paridade de compra, caiu de 92 para 19, de 7,6% para 4%. E a participação da China passou de 3,5% do PIB mundial, medido por paridade de poder de compra, em 92, para 19,3% em 2019. Então, aqui, é uma reconfiguração de poder relativo, em termos de dinamismo econômico, de produção de riqueza, que me parece extremamente significativo, mas eu chamo a atenção aqui também para a Índia. A Índia, no mesmo período, também passou de 3,1% do PIB mundial, medido por paridade de poder de compra, para 8%, que é uma evolução bem significativa também. Então, esse é um primeiro indicador bruto que eu queria trazer para ilustrar a transição em curso. Próximo, por favor. Aqui é um tema que eu sei que é um tema muito caro para o Fiore, que diz respeito ao papel do dólar
no sistema monetário e financeiro internacional. Isso pode ser medido de diversas maneiras. Eu peguei aqui uma medida bruta, quer dizer, é a composição monetária das reservas oficiais de moeda estrangeira no mundo. Então, nessa dimensão, o que se vê é que não houve enfraquecimento do poder estrutural do dólar, pelo menos medido pela composição das reservas internacionais. O dólar representava em torno de 52% das reservas oficiais em moeda estrangeira do mundo em 92, e em 2017 já tinha alcançado quase 63%. Quer dizer, o euro, as moedas europeias, depois unificadas no euro, né, que representavam perto de 30% das reservas em 92, caíram para 25% em 2017. O ien japonês caiu de 7,3% para 4,9%, mas, digamos assim, o que a China aqui, o yuan chinês, aparece aqui, não aparecia em 92 de maneira significativa, aparece aqui em 2017 com 1,2%. Então, essa é uma dimensão em que o poder estrutural do dólar e, portanto, da potência emissora, que é os Estados Unidos, se mantém. Ela poderia ser medida de outras formas também, que também revelam como ela se mantém como principal reserva de valor no mundo, inclusive na operação do sistema financeiro, que quer dizer, as operações referidas a dólar no sistema financeiro internacional. Então, aqui é uma dimensão de preservação do poder estrutural dos Estados Unidos, em contraposição à perda de posições relativas na produção de riqueza mundial medidas pelo PIB. Próximo, por favor. Aqui também é um indicador bruto. É a participação relativa nos gastos militares mundiais de 92 a 2017. Os Estados Unidos passa de 46% em 92 para 35% em 2017. A Europa como um todo de 23% para 14,4%. Né? E a China passa de 2,4% para 13,5% dos gastos militares mundiais. Né? A Rússia até decresce, né? Ela tinha 3,6% ao fim da Guerra Fria, está em 2,8%. Claro que esse é um indicador bruto, mas mostra o seguinte: nessa dimensão, quer dizer, em termos de investimento no complexo militar, na indústria de defesa dos Estados Unidos, ainda detém a liderança, mas é uma liderança em que, sobretudo, a aliança estratégica da China com a Rússia, ela se coloca crescentemente numa posição de desafio, né? De enfrentamento diante da intensificação de tensões e conflitos geopolíticos no mundo e, sobretudo, a preocupação dos Estados Unidos, que é comum tanto a republicanos quanto a democratas, que é uma preocupação de Estado, do interesse nacional americano, com a ascensão da China no sistema internacional. É claro que essa aliança estratégica China-Rússia também não está... Essas duas figuras não refletem toda a realidade, porque a Rússia mantém um arsenal estratégico oriundo da Guerra Fria, um arsenal nuclear que mantém como segunda potência nuclear no mundo, e isso é algo que não é refletido aqui nos indicadores, mas há um conjunto de tensões fruto dessa evolução, inclusive a ruptura dos acordos de desarmamento que procuram reposicionar os Estados Unidos nessa disputa com a Rússia e com a China. Então, esses dados que eu aqui apresentei nos gráficos, eles procuram captar a transição em curso. O que predomina nessa transição, no meu entender, é um enfraquecimento da posição relativa dos Estados Unidos e da Europa, embora complexa e contraditória, como esses dados aqui revelam, e a explicação disso, nós não vamos ter tempo para entrar nessa discussão, mas eu acho que ela pode ser melhor explicada por duas chaves. Uma é o que o próprio Lenin apareceu aqui naquele vídeo de abertura aqui, chamava de desenvolvimento desigual, ou seja, o impacto das atividades rentistas na diminuição do dinamismo econômico dos países capitalistas mais monopolizados, dos países capitalistas centrais, uma reflexão que ele desenvolveu a partir da formulação do conceito de capital financeiro do Hilfert. Isso é um processo que, claro, adquiriu outras características, mas se intensificou com a financiarização,
foi alimentado fortemente pela reconfiguração da hegemonia americana nos anos 70 e nos anos 80, que visava justamente promover a desregulação para permitir a instrumentalização do poder estrutural do dólar nos mercados financeiros internacionais, no mercado financeiro global. Mas isso teve como impacto, quer dizer, a hipertrofia de ações especulativas, rentistas, e perda de dinamismo econômico no centro, que eu acho que explica a perda relativa de poder na produção de riqueza dos Estados Unidos e da Europa em relação aos demais, que foram os países que mais se envolveram nesse processo de financiarização. Uma segunda dimensão desse desenvolvimento desigual, e que tem a ver com a experiência da China, ao meu ver, foi e está sendo a possibilidade dos países em desenvolvimento que preservaram capacidade de regulação, controle e intervenção estatal e se subordinaram menos aos circuitos de financiarização global, poderem aproveitar as chamadas vantagens do atraso para estruturar políticas industriais, tecnológicas e de inovação que alavancassem processos exitosos de desenvolvimento nacional, de reposicionamento desses países na divisão internacional do trabalho. A China é claramente isso, mas outras experiências asiáticas também, Coreia, chamados tigres asiáticos, etc. Bom, então, como eu sei que o tempo está se esgotando e eu não quero ir além dos meus 15 minutos, qual é o impacto da pandemia sobre isso? Eu voltaria ali no slide anterior, né? Por favor. Marta, o slide anterior. O quarto. Aí. Acho que saiu do ar. Bom, enquanto vou ver se conseguem retornar. É o quarto slide. Quer dizer, aí se você puder... Isso, perfeito. Então, aqui é o seguinte. A proposição que eu trago aqui, de análise, é que a pandemia intensifica a transição que já estava em curso na ordem mundial, sobretudo porque os países que preservaram capacidade de controle e regulação estatal e comando estatal das suas economias e das suas sociedades conseguiram impor medidas de contenção da pandemia do Covid-19 muito mais eficazes, eficientes, do que os países que se aprofundaram mais no caminho da desregulação econômica e social, né? Ou seja, que desmontaram mecanismos de planificação, intervenção e regulação forte dos Estados nas suas sociedades. E isso se traduz justamente na recuperação da crise econômica gerada pela pandemia. Aqui está meio confuso aqui, mas tem uma coluna ali que está escrito 2020P. Isso aqui é o último estudo do FMI de outubro, em que ele aponta a previsão. É o anterior. Mais uma coluna. Essa coluna ali. Essa é a previsão feita em outubro, a partir dos dados econômicos já existentes, de impacto da pandemia sobre as economias desses países ali sinalados. Vocês podem ver ali que, no caso da China, a China é o único que tem, entre os países sinalizados, que tem previsão de desenvolvimento positivo do seu PIB por conta do sucesso do enfrentamento da pandemia. A Coreia não chega a ser positivo, mas também tem um bom desempenho. O Vietnã é o recordista. A previsão do Vietnã, pelo sucesso do seu controle da pandemia, de crescimento de 2,4% já em 2020. Então, esses são dados. Depois vocês podem acompanhar. Quer dizer, e esses dados são de outubro, são antes de ficar configurada a segunda onda da pandemia na Europa e nos Estados Unidos. Então, o quadro tende a voltar a se agravar em 2020 por conta do impacto da segunda onda. E o próximo
Próximo slide, por favor, para terminar. O próximo slide sintetiza, é o slide gerado do próprio FMI, mas sintetiza por região, em outubro, qual era a previsão. Aí você pode ver que na Ásia é justamente onde a previsão agregada de queda do PIB por impacto da pandemia é menor, 1,7%, é 4,1% no Oriente Médio e Ásia Central, 3% de queda na África, 8,3% na Europa, 4,3% nos Estados Unidos, 8,1% na América Latina e no Caribe. Lembrando que isso é antes da segunda onda, então a tendência é de agravamento desses indicadores para os Estados Unidos e para a Europa. Mas claramente aqui, quer dizer, esse resultado agregado mostra, quer dizer, uma intensificação dessa transição em curso na ordem mundial, com a característica que eu destaquei no início. Bom, então com isso eu termino. Eu peço desculpas se eu passei do tempo, não sei se eu passei do tempo, mas tentei trazer dados para ilustrar o argumento central que eu queria apresentar aqui hoje no seminário. Muito obrigado. Professor, não passou do tempo, não, fechou certinho nos 15 minutos. Tá bom, Rita, muito obrigada. A gente vai passar a palavra para o professor Fiore, o último expositor, e depois a gente vai ler algumas perguntas. Tem um monte de comentário no chat, um monte de perguntas. A gente está mostrando algumas aqui na barra inferior, mas a gente vai selecionar algumas das perguntas também para ler para vocês. Professora, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Bom, é óbvio que quero agradecer o convite de vocês, já faz tanto tempo. É um prazer estar com vocês. É muito bom rever meu querido amigo Luiz Manuel, né? E, inclusive, agradecer porque ele terminou a palestra dele dando uma colher de chá para mim. Vou começar fazendo duas observações. A primeira, ele matou. A primeira observação é que eu realmente não sei o que será o mundo pós-pandêmico, não é? Porque, nesse momento, me lembro que em março do ano passado, numa palestra, numa entrevista, eu falei, não se sabe o futuro dessa pandemia, os biólogos não sabem, os epidemiologistas não sabem, e até onde algo sei do que eles sabem, eles não sabem. Tá certo? Nem sabem quantas ondas terá, nem se o vírus mudará, qual é a face que terá nos vários lugares do mundo. Então, além disso, como o Luiz mostrou muito bem, o impacto é diferente por países e por regiões. De qualquer forma, uma coisa é certa entre as pessoas que aparentemente entendem do assunto: a vacina não é uma solução imediata, nem resolverá o caos econômico gerado pela pandemia, que pode se prolongar tanto enquanto fenômeno epidemiológico quanto como consequência econômica por 1, 2 até 5, e alguns falam em 10, dependendo da região. E aí inclui-se, aliás, lamentavelmente, a nossa. Então, essa parte da pandemia, eu vou colocá-la, vou deixá-la como pano de fundo, até porque o Luiz Manuel já fez uma exposição, é o pano de fundo, é isso aí, a gente está vivendo nesse mundo, tá certo? Não se sabe bem até onde isso vai. A segunda observação que eu ia fazer é que, obviamente, eu não sou completamente maluco, só um pouco, para achar que eu pudesse, em 15 minutos, responder a pergunta para onde estará indo o sistema mundial. Não há a menor possibilidade, não só porque não sei, que ninguém sabe, mas também porque o sistema mundial é extremamente complexo e muito difícil de comentá-lo, abarcá-lo, interpretá-lo a partir de uma visão geral. Não? Depende do ângulo que se coloque, da região que se privilegie, sei lá, não é? E por isso, e dado o tempo que a gente tem, eu fiz uma escolha inteiramente conjuntural, não é? Mas que eu acho que é importante pelas suas repercussões estruturais, globais e de curto e médio prazo. O próprio Luiz também já deu dados que sustentam a minha tese, ou digamos, o meu ponto de partida, de que a eleição americana é muito importante. O que está acontecendo e o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, em 15 minutos, a minha ideia é a seguinte: partamos da eleição americana.
não é? E como se trata ainda do centro mundial do poder econômico, e militar e informacional, não é? Qual é as ondas de impacto que essa eleição terá ou poderá ter? Aí já é um pouco mais factível explorar, especular hipóteses, né, a partir de um determinado ângulo. É esse aí, o resultado da eleição. Ganhou Joe Biden, pronto, os democratas. Né? E, à primeira vista, né, não só pela natureza simbólica da derrota de Donald Trump, né, com uma figura exponencial da extrema-direita que eles chamam de populista, e blá, 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 hoje no mundo, não é? Mas, além disso, as próprias declarações, os discursos de Biden e as indicações dele já feitas para ocuparem postos centrais na política externa dos Estados Unidos nos próximos 4 anos, indicam com toda a claridade o que toda a imprensa está dizendo e parece indiscutível, parece. Né? Primeiro, que a proposta de Biden e de sua equipe de política externa, não é, aponta para uma volta ou uma retomada do projeto liberal cosmopolita que caracteriza em grandes linhas a política externa americana desde a Segunda Guerra, mas sobretudo depois do fim da Guerra Fria. Segundo lugar, a nomeação do Antony Blinken, provável, a indicação do Antony Blinken como novo secretário de Estado e da senhora Michelle Fournoy como nova secretária de Defesa, indica que estamos de volta àquele projeto que em algum momento chamei, acho que até, enfim, é meio paradoxal, mas de belicismo kantiano, não é? A volta à ideia de um intervencionismo humanitário em defesa da democracia, do mercado, da globalização e dos valores que eles, enfim, costumam associar à pauta dos direitos ou agendas dos direitos humanos, não é? Também é muito fácil, toda a imprensa está falando, de prever que essa linha central adotada pelos Estados Unidos aproxima certamente os americanos dos europeus, da agenda ecológica, da agenda sanitária da OMS, de um combate conjunto à pandemia, de uma retomada das negociações com o Irã, e etc. Né? Talvez sejam até as primeiras iniciativas do governo Biden, portanto, marcarão uma espécie de um foguetório de inauguração. Né? Mas essa mesma linha, né, sintetizada na figura de Blinken, o novo secretário de Estado, aponta por uma repolarização com a Rússia e um aumento ou manutenção, intensificação mesmo que assuma outras formatações do conflito com a China, não é? Sobre o qual falou o professor Pautasso e também o Luiz, não é? Agora, isso é uma visão linear, não é? E normalmente, se fizéssemos esse tipo de exercício de cenários futuros, de tipo binário, poderíamos fazer sim, vai dar, não vai dar, é por aqui, não é por ali. Então, eu não acredito muito nessa história. Prefiro sempre, quando exercito, eu especulo poucas vezes sobre o futuro, fazê-lo a partir da análise, da anatomia, do conflito, da situação, daquilo que estamos vendo. À primeira vista, e a comemoração da imprensa, e como houve um acordão do establishment americano, é uma coisa esfuziante. Biden, a retomada do cosmopolitismo liberal, a volta do multilateralismo, enfim, blá, 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 não? Mas, para refletir um pouco sobre o futuro, nem que seja dos próximos 4 anos, já está bem, eu acho que há que se debruçar sobre a própria eleição americana, para pensar melhor. Então,
eu vou chamar a atenção sobre 3 aspectos, as 3 questões que se colocam no caminho desse projeto de retomada da utopia liberal humanitária dos anos 90, por parte do governo Biden, que retoma, inclusive, muitos dos auxiliares diretamente de Obama, que foi uma espécie de figura central da campanha de Biden, sobretudo na parte final da campanha. Bom, eu diria, em primeiro lugar, com relação ao próprio resultado e à disputa que ainda segue, pelo menos da parte do senhor Trump, não é que a primeira coisa que é inteiramente nítida, clara, indiscutível, é que a sociedade americana sai dessa eleição, já chegou, mas sai da eleição mais rachada e polarizada do que nunca, pelo menos no tempo em que nós a conhecemos, não é? E é rachada de cima a baixo. E é polarizada, radicalizada e, em muitas regiões dos Estados Unidos, armada. Atenção. Não é? Essa divisão, essa fragmentação, essa ruptura do establishment da sociedade, não é? Atravessam o sistema político, atravessam a Corte Suprema e atravessam o Congresso e, em particular, o Senado, onde, caso Biden não ganhe, e os democratas não ganhem a segunda volta na Geórgia, eles terão minoria no Senado. E mesmo que ganhem, terão a diferença por apenas um voto, o que significaria que teriam que ter sempre a unidade completa do Partido Democrata, o que é muito pouco provável, porque nesse exato momento já está uma briga armada dentro do Partido Democrata entre o que eles chamam de centristas e progressistas, digamos assim, né? E que envolve, sobretudo, política interna, mas também a política externa. Inclusive, nesse momento, há negociações para eleger um presidente da Comissão de Relações Exteriores, entende, republicano, com apoio democrata da ala centrista, para bloquear o candidato da ala chamada progressista. Não? Então, o cenário, nesse sentido, apesar de que a mídia americana esteja, com toda razão, tentando montar um quadro de convergência, reconciliação, não há, aparentemente, sinal de que isso possa ser possível. Mas a batalha de Trump, nesse momento, não é apenas para ganhar a eleição da Geórgia, não é, para o Senado, mas é, sobretudo, para manter a sua presença dentro da área republicana, não só do Partido Republicano, não, é uma coisa que ele passou, não é? Mas de ponto de convergência das forças que o levaram ao governo. Esse cidadão não caiu do céu, e as forças que o levaram ao governo vinham crescendo há muito tempo dentro dos Estados Unidos. E foram derrotados, segundo a maioria dos analistas americanos, pela pandemia. Caso contrário, tudo indica que Donald Trump se reelegeria. Isso, segundo os analistas eleitorais e políticos propriamente norte-americanos. Mas, neste momento, Donald Trump já se lançou como candidato para 2024. Então, nesse sentido, eu diria que o resultado dessa eleição talvez tenha sido o pior que pudesse acontecer para o poder americano, não é? Que é sustentado pelos dois partidos, com estratégias levemente diferentes, mas, enfim, no básico é sustentado pelos dois. E isso porque soma a um fracasso rotundo no combate à pandemia, o que mostra um Estado extremamente fraco, né, neste caso, entende? Além de uma crise econômica que eles não estão conseguindo pensar, contornar. Vamos ver a equipe econômica do Biden o que fará, tá certo? Mas a previsão é de que o ano que vem seja pior, apesar de que a imprensa esteja necessariamente, até bom psicologicamente, levantando uma onda de que já está recuperando. Não recupera nada. Recupera nesse terceiro trimestre no mundo inteiro, por razões óbvias que todos deram ajuda, todos gastaram e, portanto, teve um pequeno repique. Mas a epidemia também teve, não um pequeno repique, um grande repique. Um grande repique. Nesse momento, os Estados Unidos está, hoje, eu tenho a impressão que internaram 100 mil pessoas num dia, em 24 horas. Tá certo?
E a terceira questão, que vai contra o poder americano, é exatamente o questionamento do próprio sistema político democrático que está sendo questionado por um dos candidatos e presidente atual dos Estados Unidos. Não é por nenhum intelectual de esquerda, não é pelo Chomsky, não é sei lá o quê, que a democracia americana é isso, aquilo outro. Não, não, não. Eles mesmos estão se arrebentando, não é? E, portanto, desqualificando o processo de escolha do Biden. Tá certo? Então, isso é muito ruim para o poder americano. E, portanto, também para levar à frente uma política de restauração de um projeto, que é, neste momento, a ideia mais próxima do que o Biden sugere. Não é? Segundo ângulo, pelo qual a gente pode olhar para o Biden, olhar para a sua equipe e pensar para o futuro, olhando um pouco para trás. Até porque Biden e sua equipe, boa parte trabalhou com Clinton. E quase todos trabalharam com Obama. Entende? Então, não é uma forçação de barra comparar, pensar um pouco sobre o futuro a partir de um passado que foi construído também pelo Clinton e pelo Obama, e não apenas pela família Bush. Basta dizer, não é? Do ponto de vista do intervencionismo, daquilo que eu chamei de kantianismo bélico, não é? Que no período do Clinton, nos dois governos do Clinton, os Estados Unidos fizeram, na década eufórica da vitória, da comemoração, do final da história, da paz, eles fizeram 48 intervenções militares no mundo, muitas delas, sim, sem dúvida, em nome de valores humanitários. Não é? Como na Somália, na Bósnia, enfim, blá, 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 blá. Mas, mesmo assim, depois de 2001, não é? Entre 2001 e para frente, os Estados Unidos fizeram guerras ou intervieram militarmente em 24 países. 24 países. Fizeram 100 mil bombardeios aéreos. 100 mil bombardeios aéreos. E atenção, nenhum foi sobre a China, nem sobre a Rússia. Aliás, também muito pouco sobre o Irã. Nem sobre a Venezuela. 100 mil bombardeios foram, mais ou menos as pessoas sabem, a região privilegiada por esses bombardeios. Só no governo Obama, de onde vem toda esta equipe, foram lançadas 26 mil bombas sobre 7 países do Oriente Médio. Tá certo? Além dos ataques com drones que se popularizaram na época Obama, com assassinatos de indivíduos, de pessoas individualmente ou de pequenos grupos. Não é? Para não falar que os Estados Unidos ainda não conseguiram se desvencilhar da maior guerra da sua história, que é a guerra do Afeganistão. Então, a nossa primeira observação, não é, sobre a divisão interna, a fragmentação, nos permite concluir ou sugerir que o governo que nasce dessa eleição tende a ser extremamente fraco, para dentro e para fora dos Estados Unidos. Segundo, esta observação do que fizeram os democratas e a turma do Obama, e sei lá o quê, junto com os republicanos, no período que vai do fim da Guerra Fria e da comemoração do liberal cosmopolitismo, e em nome do liberal cosmopolitismo, até hoje nos faz pensar que o Kant realmente era um guerreiro danado, ou nós estamos em frente a um dos estados mais belicosos da história do sistema interestatal, capitalista, e que, sem dúvida nenhuma, entende o momento mais violento da história dos Estados Unidos. Os 30 anos do liberal cosmopolitismo. Não é? Agora, um terceiro ângulo, vou tentar ser o mais rápido possível, um terceiro ângulo para sopesar a possibilidade deste projeto restauracionista bideniano, não é? É a gente ter em conta que a partir de 2017, e talvez já antes, no período Obama, mas enfim, vamos considerar Trump, né? A história andou. A política externa americana andou. E o mundo reagiu à política externa americana.
Nesse sentido, a gente pode dizer que os cristais já foram quebrados. Tá certo? Trump não caiu do céu. E não é impossível que Trump volte em 2001 ou qualquer outra figura análoga, talvez até um pouco menos grotesca, mas enfim, não é, volte em 2024. As mesmas ideias, o mesmo projeto. Tá certo? Ele não é um projeto inventado pela cabeça indiciocrática de um animador de televisão, que talvez nunca tenha lido um livro na vida. Não, não é. Esse é um projeto que vem de dentro do establishment americano, de uma parte do establishment americano, e que era vitorioso. Foi surpreendido e foi atropelado, mas pode voltar. E, portanto, isso é que tem claro, não é? Que é a dificuldade de Biden conseguir recuperar a credibilidade americana, mesmo junto aos europeus, mesmo junto à senhora Merkel, mesmo junto aos franceses, não é? Será muito baixa, porque é um governo fraco e é um governo que pode ser substituído por outro que voltará ao mesmo, e, portanto, todas as atitudes que já foram tomadas pelos europeus no sentido de aumentar as suas defesas contra essa supremacia absoluta do dólar e contra a submissão total ao poder atômico americano, seguirão em curso. É muito provável que os europeus desativem isso. E se os europeus, é pouco provável que desativem, com certeza quem não desativará de jeito nenhum serão os chineses e os russos. Até porque, nesta semana, já sobre a inspiração bideniana, entende, a OTAN declarou que a Rússia é o principal inimigo e a principal ameaça que ela enfrenta na região do Atlântico, da Europa e do Ártico. E todos os assessores de Biden consideram que a China, sem dúvida nenhuma, é e será o grande adversário e competidor estratégico, não é, dos Estados Unidos. Agora bem, se isso é pelo lado dos Estados Unidos, há que olhar pelo outro lado. Por exemplo, se vocês forem ler, não é, as conclusões, as propostas e as decisões e os objetivos do 14º Plano Quinquenal, que foi aprovado agora pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês no mês de outubro e que será submetido ao Congresso no mês de fevereiro ou março, no chinês, tá certo? E que define os objetivos para 2025, para 2035 e para 2049, e é o único país que tem, nesse momento, no mundo, capacidade de definir esses objetivos e sustentá-los, tá certo? Se vocês lerem o projeto, se vocês lerem as decisões, ou qualquer síntese das decisões, vocês verão que a direção é claríssima. É claríssima. Ela está influenciada pela pandemia e está influenciada por Donald Trump e está influenciada pela credibilidade norte-americana. Ou seja, os chineses estão se lançando num projeto de autonomização do ponto de vista tecnológico, estratégico, sanitário, alimentar e energético para os próximos 10 anos. Tá certo? Eles já foram lançados e eles projetam por muito tempo. Não há possibilidade dos chineses reverterem. Assim como os americanos não têm governo que planeja a longo prazo, eles têm os militares que planejam a longo prazo. E o planejamento deles já definiu a China como inimigo e manteve a Rússia como o cisne preto desse balé internacional. Tá certo? E, portanto, não há como reverter isso. Por mais que você discursa, que você fale em reset, em nossas relações, vamos recomeçar, vamos sentar. Com certeza os americanos poderão sentar com os chineses para discutir a pauta ecológica. É uma boa, tá certo? A questão do clima é uma boa. Não é? Várias questões, enfim, a pandemia é uma boa, até porque uma estratégia para vacinar a humanidade inteira nunca aconteceu, não existe, ninguém nunca fez. Isso é um engodo. Certo? Vacinar 7 bilhões de seres humanos. E se você não vacinar, você vai criar um muro de segregação dos não vacinados, que não poderão andar pelo mundo porque trarão de volta a pandemia. Esse é um desafio de planejamento e estratégia que não existe na história da humanidade. E que terá que ser feito. Isso pode ser positivo, isso pode ser uma zona de convergência. Mas as decisões, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar, que já foram tomadas, não serão revertidas. E elas é que definirão o nosso futuro imediato. Já não há como voltar atrás, do meu ponto de vista. Não é?
O governo do Biden é um governo que nasce fraco, não é? E a desconfiança dos seus aliados e dos seus competidores é muito alta para apostar em 4 anos de utopia liberal cosmopolita. Assim mesmo, e vou chegando ao fim, não te preocupes, assim mesmo, do meu ponto de vista, não terei como expor aqui as razões, mas eu vou jogar assim, talvez a gente possa conversar um pouquinho, né? E não vejo na frente a perspectiva de uma reprodução da Guerra Fria. Não. É uma outra questão. Esse é o desafio para a inteligência. A gente se aposta sempre em usar essas analogias. Fácil, tá bom, mas não é assim, não vai ser. E tampouco nós estaremos vivendo nesse momento, nos próximos anos, se é para prever para onde o mundo vai, na próxima década ou 2 décadas, entende? Nós não estaremos vivendo uma transição hegemônica ao estilo que o mundo ocidental fez quando passou da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, e que vários teóricos depois resolveram estender também para a Holanda, para a Espanha, blá, 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 blá. Não. Não creio que nós vamos repetir a transição hegemônica, nem vamos repetir a Guerra Fria. E tampouco é provável, não é, dado o nível, a extensão, a complexidade dos armamentos hoje, que tenhamos um enfrentamento direto, pelo menos entre essas 3 grandes potências. Mas sim, me parece, e sugiro isso para vocês, que esse enfrentamento sem guerra levará, e tenho dito isso em vários lugares, levará a um crescimento e a um desenvolvimento tecnológico competitivo absolutamente sem precedentes. Não apenas na Lua, não apenas no espaço, mas também no campo da inteligência artificial, da integração com a inteligência humana. Muitos até pensam no desaparecimento do Homo sapiens. Não creio que até 2050 isso aconteça, né? E depois já estaremos todos embaixo da terra, os mais jovens. Hein? Então, o que sim me parece muito provável é que esses saltos tecnológicos em velocidades crescentes, não é, sejam transferidos até como forma de experimentação laboratorial para baixo. E, sobretudo, para aquilo que poderíamos chamar as potências intermediárias do sistema mundial. Vocês coloquem aí, sei lá, a Turquia, o Japão, o Irã, a Coreia, mas também pode ser a Austrália, a África do Sul, e, de certa maneira, também Venezuela, Brasil. Não é? Quer dizer, haverá uma espécie de difusão explícita por baixo do pano dessas novas tecnologias na direção desses estados intermediários, que ou assumem uma posição inteiramente vassala, que é o caso, nesse momento, lamentável, desse nosso país, mas que em outros lugares poderão usar essa tecnologia em seus espaços, suas zonas de influência, como o Erdogan está fazendo na Turquia, ora aliando para cá, ora para lá, tira para cá, e agora entrou nessa guerra do Azerbaijão. Não é? Aliás, essa guerra do Azerbaijão é um belo exemplo com a Armênia. É um belo exemplo. Já vou me aproximando do fim. Esse é um belo exemplo. Ela parece uma guerra que, tradicionalmente, a gente diria uma guerra entre pobres lá da Ásia Central e tal, blá, 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 blá. Não, tá certo? Ali, para que vocês tenham uma ideia, para aqueles que não acompanham essas coisas com mais detalhe, nem precisam, e é melhor até não fazê-lo, não é? Nesta guerra, o Azerbaijão usou uma tecnologia que foi repassada pela Turquia e talvez possa ter sido comandada desde a própria Turquia, que são um novo tipo de armamento que se chamam os enxames de drones, não é? E que eles estão chamando de nova cavalaria, até bom, a nova cavalaria turca, tá certo? E com esses enxames de coisas que estão sendo desenvolvidos na China, na Rússia, Estados Unidos, na Índia também, na Inglaterra, em vários lugares, não é? Eles usaram, com isso eles arrasaram e liquidaram, entende, centenas de tanques, soldados e armamentos da Armênia. Sem muita notícia, sem nada. Isso só as pessoas que acompanham a questão militar ficam sabendo, ou vendo, enfim, não é? Mas todos os generais do mundo e dessas grandes potências estão acompanhando, que aí é que você está experimentando essa nova tecnologia que já se sabe que existia, a dos enxames, né, que se interconectam roboticamente, tá certo? Que não usam petróleo,
que refazem os seus objetivos no meio do caminho, é uma coisa absolutamente ensurdecedora do ponto de vista do que se trata. Não é? E que, de repente, liquida, não é? Envelhece da noite para o dia tanques maravilhosos, foguetes maravilhosos que são destruídos na base, como os americanos fizeram em 91, com a sua nova tecnologia daquela época. Pois bem, termino então dizendo que esse é um cenário muito, muito assustador. Não é? A da transferência, da filtragem para baixo desses avanços gigantescos da tecnologia em cima, não é? E utilização dessa tecnologia nessas guerras regionais, não é? Incluindo, lamentavelmente, talvez pela primeira vez na história, a América do Sul, com um papel lamentável desse nosso país. Não é? Neste caso, como um Estado cliente e vassalo dos Estados Unidos. Mas frente a uma Venezuela que hoje é bancada pela China e pela Rússia. Ora, nada disso é inevitável, nem fatal. Né? Mas nesse horizonte, nesse momento, é o horizonte que eu vejo num prazo de 5 anos, tá bom? É o tempo do governo Biden, não é? Num prazo de 5 anos, a respeito da possibilidade de sucesso dessa tentativa de Biden e sua equipe obaniana de retomar a utopia que foi atacada, atropelada e destruída, do meu ponto de vista, pelos próprios Estados Unidos, o liberal cosmopolitismo. Obrigado. Um abraço para vocês. Sigamos. Obrigada, professor Fiore. Nós tivemos aqui uma grande participação do público nos chats, no YouTube, no Facebook. A gente tem algumas perguntas. A maior parte dos comentários dos internautas são elogiando as palestras, elogiando as intervenções dos 3 professores. Mas a gente tem também algumas perguntas que eu vou ler daqui a pouco. Antes, eu gostaria de dizer que nós temos aqui, transmitindo junto conosco, esse debate, né, pelo Facebook da Rede Soberania, no internacionalismo do século XXI, da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, pela Justiça e Cidadania, Cotidiano News, Brasil de Fato, do Rio Grande do Sul, e pelo YouTube da Secretaria de Relações Internacionais do PCdoB, além das redes sociais da Fundação Maurício Grabois. Então, esse debate, além, né, desse canal da Fundação Maurício Grabois, está sendo retransmitido por várias outras organizações parceiras, e está tendo uma grande participação do público. Eu queria agradecer muito a todos os internautas que estão nos acompanhando, comentando, fazendo sugestões, fazendo comentários. Na medida do possível, a gente está mostrando na tela esses comentários, e eu vou ler algumas das questões. Só uma coisa que me chamou a atenção na fala dos 3, e eu vou deixar como um pedido de comentário de vocês, se for possível, se couber dentro das respostas e das considerações finais, porque todos os 3 lançaram algumas bases em relação a uma espécie de fim, não um fim imediato, né? Todo mundo deixou isso um pouco mais, vamos dizer assim, subentendido, que é possível esse fim, ou que ele começa, mas não termina nas próximas décadas, da hegemonia estadunidense no mundo, né? Não uma coisa imediata e para amanhã, mas uma possível decadência dessa hegemonia, porém, com ainda muita briga, muita luta e possivelmente algumas guerras, né? Uma coisa que vem me chamando a atenção nesse contexto da pandemia, a ascensão, e o professor Fiore falou muito do Trump, né? A ascensão dos governos de extrema-direita também na Europa, né? Usando a pandemia, inclusive, como desculpa, né? Para baixar uma série de normativas que ferem as leis democráticas, enfim, da União Europeia. A gente sabe que a democracia europeia é uma coisa um pouco de fachada, mas é interessante como a extrema-direita vem usando a pandemia também para afirmar algumas das suas bandeiras. Se sobrar um espaço das falas de vocês, eu gostaria de ouvi-los a respeito disso, porque eu tenho a impressão de que esse é um movimento também, naquilo que o Diego falava, uma catalisação de tendências, né? Tendências sistêmicas que já estavam postas, né? De um ultraliberalismo, né? De um arrefecimento não, né? Uma intensificação dos conflitos no mundo e do hiperliberalismo, né? Numa ultraexploração da classe trabalhadora, enfim, se sobrar um espaço.
tá? Eu vou ler as perguntas. Nós temos 3 perguntas um pouco grandes, eu vou ler as 3, tá? Nós temos a pergunta do Amaro Silva, ele fez essa pergunta pelo Facebook. Ele diz assim: quais serão os papéis de iniciativas como a tecnologia 5G e a Rota da Seda? É possível que estejamos às vésperas de um conflito bélico mundial de grandes proporções? Ele disse que não direciona essa pergunta a ninguém, para qualquer um de vocês que queira responder. O Cláudio Crespo fez a pergunta pelo chat do YouTube. Ele pergunta assim: qual o lugar da economia brasileira neste cenário possível de nova Rota da Seda? Que indústria brasileira é possível nessa transição de ordem mundial? Também diz que pode ser para qualquer um dos 3 palestrantes. A Cássia Damiani fez a pergunta pelo Facebook. Ela dirige a pergunta ao professor Luiz Fernandes. Luiz, esses índices econômicos mostram uma tendência contrária aos pilares do neoliberalismo. Isso se trataria de uma reação à destruição dos estados nacionais? Talvez na correlação de forças poderíamos supor que é possível um movimento de recomposição dos estados nacionais dos países em desenvolvimento que estão sendo atacados? A gente leu essas 3 perguntas, né? Mas vocês têm 10 minutos para fazer considerações para além, né? Que desejem fazer para além das perguntas, ou se desejarem respondê-las diretamente, tá? A gente vai seguir a mesma ordem do debate. Eu vou passar para o professor Diego Baltasso, e depois o professor Luiz Fernandes, e a gente encerra com o professor Fiore esse debate, tá bom? Com você, Diego. Diego, sem microfone. Desculpa, agora sim. Quando a gente se debruça sobre os dados, a gente vê que a transformação pela qual o sistema internacional vem passando, e sobretudo o leste da Ásia, é absolutamente arrebatador, né? Por exemplo, a China já é o maior parceiro comercial de cerca de 140 países no mundo, talvez os Estados Unidos 20 ou 30. Esse é um dado novo. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, a União Soviética ombreou os Estados Unidos durante momentos muito específicos e principalmente no campo estratégico, alguma coisa no campo tecnológico, sobretudo no âmbito da corrida espacial. Mas a União Soviética não tinha uma presença global do ponto de vista comercial, não tinha capacidade de financiamento, não tinha capacidade de prover alternativas tecnológicas e de desenvolvimento em escala global. E talvez aí seja uma grande diferença da nossa quadra histórica em relação ao contexto da Guerra Fria. E os dados aos quais eu estava me referindo, o Luiz Fernandes citou um, eu citei outros na primeira parte. Por exemplo, um dado muito interessante que eu estava lendo, entre 2011 e 2013, a China produziu mais aço do que os Estados Unidos ao longo de todo o século XX. E quando a gente se debruça sobre os mais diversos segmentos da economia, a gente vê dados que são realmente surpreendentes. E evidentemente, essa disparidade de ritmo de crescimento é que tensiona, não é, uma potência estabelecida com uma potência desafiante. Claro, quando a gente analisa na linha da armadilha de Tucídides, né, vários autores tentaram teorizar sobre isso, Giovanni Arrighi, Paul Kennedy, sobre as diferenças entre potência ascendente e potência dominante e os diferentes formatos que essas contradições assumiram e os diversos desfechos históricos. Agora, é inegável que a gente entra num brete histórico, né, cujas contradições se aprofundam, né, se expressam em vários níveis, e a pandemia, por um lado, acelera essas contradições, e, por outro lado, gera um movimento de refluxo em outros sentidos. Por exemplo, recolocando a centralidade do Estado como protagonista para dar cabo, né, de questões, sejam elas de saúde, sejam de retomada do desenvolvimento. Expôs a fragilidade dos Estados do antigo centro do sistema capitalista e, por outro,
gerou o imperativo de o Estado ter mecanismos de gestão, de planejamento, de condução de políticas de saúde e, sobretudo, de mobilização de recursos para a superação de uma crise. Agora, como o professor Fiore destacou, né, a capacidade de predição é baixa, né, dado o conjunto de elementos imponderáveis nesse tabuleiro geopolítico. A única certeza é que os Estados Unidos enfrentam dificuldades crescentes, contradições se avolumam e o país parece um tanto quanto paralisado diante da velocidade, do ritmo de expansão da China e da incapacidade de lidar com esse país. E, por vezes, parece que a sombra da Guerra Fria faz com que eles queiram replicar estratégias de contenção que me parecem que jogam contra, porque o tempo joga a favor da China e a paciência oriental e a forma de fazer política dos chineses me parece que envolvem esses elementos como estratégia de inserção internacional. Enfim, eu acho que é mais ou menos esses aspectos que eu queria destacar. E o último, para fechar, né, e que me parece interessante, enquanto o Mike Pompeo falou numa nova Guerra Fria, em alusão a uma China que não só emerge, mas emerge com um modelo sociopolítico distinto, é interessante que segmentos da esquerda brasileira e latino-americana não tenham se dado conta da importância, do significado histórico da emergência desses novos padrões, cujo epicentro é a Ásia, mas que cada vez mais ganham dimensões regionais através da Rota da Seda e de novos mecanismos de cooperação, de integração e de desenvolvimento. Acho que, nesse sentido, o etnocentrismo ocidental exerce um papel muito nocivo na compreensão do deslocamento dos eixos geoeconômicos e geopolíticos do mundo. Obrigado. Chamar o professor Luiz Fernandes para fazer as considerações dele. Obrigada, Diego, pela brilhante exposição, pela resposta no tempo cravada. E a gente se encontra no próximo. Professor Luiz, é com você. Bom, eu acho que talvez o que tenha sido um fio condutor comum nas três apresentações feitas é que todas apontaram para uma transição em curso no sistema internacional, que é uma transição estrutural, uma transição profunda. Mas nós não sabemos qual é o desfecho dessa transição. O Fiore até levantou que ele acha que não será uma nova Guerra Fria. Eu, da minha parte, eu tenho certeza que não será uma nova Guerra Fria, porque a Guerra Fria ela expressava, do ponto de vista geopolítico, um confronto de sistemas mundiais antagônicos. Você tinha a estruturação do sistema mundial socialista disputando o sistema internacional com o sistema capitalista integrado, com regras diferentes de operação, valores diferentes, dinâmicas diferentes, padrões de interação econômica totalmente diferentes. A China não é isso. A China hoje, embora seja um país de orientação socialista, e que mantém predomínio de formas sociais de propriedade na sua economia, não só estatais, mas de diversas formas, né? Mas ela não se propõe a estruturar um sistema mundial alternativo ao capitalismo. Ela opera dentro da economia mundial capitalista, né? E essa é parte das contradições. Vamos dizer, pegando o título aqui do nosso seminário, é um Estado de orientação socialista, estruturando uma política de desenvolvimento dentro da economia mundial capitalista e se reposicionando na divisão internacional do trabalho dessa economia mundial capitalista. Então, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Não é a trajetória da União Soviética, não é a ideia de estruturar um sistema mundial alternativo ao capitalismo. Então, isso é um ponto de análise muito importante. Mas a segunda questão é o seguinte: a análise estrutural ela não determina resultados, porque senão estava tudo definido. Né? Quer dizer, senão não haveria espaço para política. Há muito espaço para política, para ação política.
E eu diria que o desfecho dessa transição, eu achei importante o Fiore ter trazido a questão do resultado da eleição americana, porque o que vai definir o rumo dessa transição, em grande medida, é como a potência dominante que está perdendo o poder relativo lida com essa perda de poder relativo e ascensão de potências desafiadoras. Essa que é a grande questão. Quer dizer, há várias coisas que contrapõem, quer dizer, republicanos, democratas, Biden, Trump, mas, em geral, eles defendem uma agenda estratégica comum, que é de Estado, mas tem diferenças de encaminhamento do interesse nacional americano no mundo, de ver a melhor forma de defender esse interesse nacional americano. Então, a agenda do Trump era uma agenda que recuperava as tradições do isolacionismo da política externa americana. Mas esse isolacionismo, às vezes, é mal lido, porque parece que é os Estados Unidos fechados dentro de si. Nunca foi isso. O isolacionismo da política externa americana era fortemente intervencionista, sempre foi, né? Na América Latina e no Caribe. Ela não queria se envolver em tensões mais distantes do sistema internacional, que foi, na sua origem, o sistema europeu. Ele, então, se mantinha mais à distância. Isso se apresentou, em parte, na agenda da política externa do Trump, que era tentar desengajar os Estados Unidos de conflitos nos quais os governos democratas envolveram fortemente os Estados Unidos. O Fiore já fez aqui o balanço. Quem foi no governo Obama que a Líbia foi destruída. Foi no governo Obama que se interveio na Síria e tentou derrubar, promover uma mudança de regime, que é um regime secular, embora possa ser autoritário, e abrir o caminho para o Estado Islâmico operar de forma... E Al-Qaeda também. Quer dizer, então, essas agendas fortemente intervencionistas são agendas que o Partido Democrata conduziu. Muitas vezes em nome do cosmopolitismo liberal, como o Fiore levantou aqui. Né? Era a primavera dos povos no Oriente Médio. Né? Mas por que não tinha primavera dos povos? Eles não fomentavam a primavera dos povos na Arábia Saudita, que era o aliado estratégico dos Estados Unidos. Só promoveram primavera dos povos, intervenção, destruição, desmonte dos estados, quando eram estados que resistiam à influência dos Estados Unidos na região e à presença dos Estados Unidos na região. Então, eu acho que é possível até que nós tenhamos, desse ponto de vista, algumas evoluções positivas aqui na região. Por exemplo, talvez essa pressão para uma intervenção na Venezuela receda um pouco, seja tentada uma solução negociada para a crise da Venezuela no governo Biden. Talvez se retome uma política de normalização das relações diplomáticas com Cuba, que foi interrompida pelo governo Trump, até porque a base dos imigrados cubanos, né, dos refugiados cubanos, é parte da base eleitoral do Trump ali, sobretudo na região da Flórida. Então, mas a orientação, mesmo em relação à China, é a orientação estratégica de enfrentamento. Como enfrentar pode ter diferenças. A tendência do Partido Democrata é tentar comprometer mais dentro de instituições multilaterais, quer dizer, tentar conter, mas, ao mesmo tempo, comprometer. Ao passo que a agenda do Trump tende a ser de polarização mais aberta. Então, são diferenças, mas eu diria que essa é a grande questão. Como os Estados Unidos lidarão com a perda relativa das suas posições de poder no sistema internacional. Isso vai definir o desfecho da transição em grande medida. E, desse ponto de vista, a polarização da sociedade americana contínua. O Trump, chama atenção, o Fiore comentou aqui a eleição americana. O Partido Republicano e o Trump tiveram um desempenho muito superior ao que todas as pesquisas de opinião feitas às vésperas da eleição indicavam. Todas as pesquisas de opinião indicavam uma diferença muito maior para o Biden do que houve, controle democrata sobre as duas casas. Então, isso tudo vai criando dificuldades de construção de uma agenda comum, né? De colocar pode ser um dificultador para o posicionamento internacional dos Estados Unidos nesse quadro.
Então, eu vou falar só rapidamente. Tecnologia 5G é a fronteira da disputa tecnológica. Tecnologia de informação e comunicação. Eu não sou muito adepto da ideia de uma quarta revolução científico-tecnológica, acho que é a intensificação de desenvolvimento da terceira, mas, independente de qualquer coisa, a China está disputando essa fronteira. A Rota da Seda é um projeto estratégico da China, de integração. Né? A pergunta, o papel do Brasil nisso. Veja só, eu acho que o interesse nacional brasileiro não é se alinhar com quem está perdendo poder no sistema internacional. É manter relações diversificadas e abertas, né? E não se subordinar automaticamente a um polo de poder que está perdendo poder no mundo. Eu acho que isso não corresponde ao interesse nacional. Mas o Brasil tem que cuidar do seu desenvolvimento. Ele tem que ter uma política nacional de desenvolvimento que se situe no mundo. Então, esse é o ponto. Eu acho que também no novo contexto, quer dizer, vai ser difícil para os Estados Unidos recuperarem a força da sua agenda cosmopolita liberal como ela estava colocada nos anos 90, em que os Estados Unidos se apresentavam como vitorioso da Guerra Fria. De lá para cá, muita coisa mudou e a força relativa econômica dos Estados Unidos se enfraqueceu. Então, quer dizer, já foi dito aqui pelo Diego, o papel da China como parceiro não só comercial, mas parceiro de investimento em várias regiões do mundo. É uma força de atração. Então, os Estados Unidos vão ter dificuldade, mesmo nessa agenda Biden, de reconstituir a sua liderança em contexto, mesmo tentando recompor a Aliança Atlântica, que foi minada e enfraquecida no governo Trump. Agora, do nosso ponto de vista no Brasil, além de diversificar nossas relações internacionais, nós temos que retomar um projeto nacional de desenvolvimento. E essa tarefa política nossa, ninguém vai fazer por nós. Então, esse é o grande desafio, criar condições políticas no país para que possamos retomar esse caminho, que é o caminho do desenvolvimento nacional, evidentemente inserido numa agenda de integração regional sul-americana. Então, termino, agradeço o convite, agradeço a atenção de todos, espero que tenhamos a oportunidade de retomar essa discussão mais adiante. Muito obrigado, professor Luiz Fernandes, pela brilhante exposição, brilhante resposta. Muitas ideias aqui na nossa cabeça, o pessoal no chat não para de comentar. Bom, provavelmente não saímos daqui com todas as respostas, né? Mas talvez com alguns caminhos para nos ajudar a refletir, algumas outras e muitas perguntas. Eu mesma acho que eu vou sair daqui e vou procurar uma garrafa de cachaça, porque a situação é terrível. Essa é uma boa ideia, não tome muito. Eu queria agradecer, em nome dos organizadores e das organizadoras, a atenção de todos e todas as internautas, a presença de todos vocês, os professores que estiveram aqui conosco essa noite, o Raul, que organizou esse debate com todo o empenho, ao pessoal que ficou nos bastidores aqui, nos ajudando a fazer funcionar o nosso debate, né, todo o nosso agradecimento. E a gente vai passar um vídeo no final desse debate, né, e eu peço a atenção de vocês por mais um minutinho. E é isso. Muito obrigada, boa noite a todos e todas, e espero revê-los em outros momentos como esse. Talvez uma conjuntura melhor, professor Fiore. Um grande abraço a todos. Queria saudar a todos e todas desse importante evento organizado pela Fundação Maurício Grabois. Me chamo Rafael, sou diretor de formação da UJS Brasil, um dos idealizadores da Escola de Formação Castro Alves, que foi uma iniciativa tomada pela própria Fundação, pela UJS, em conjunto com diversos movimentos sociais, no meio da pandemia, para promover cursos online dentro da teoria crítica social, do marxismo e de todas aquelas vertentes que nos ajudam a pensar e agir criticamente sobre a sociedade. Organizamos os maiores cursos online sobre o tema de feminismo, sobre o fascismo, sobre um curso de história do mundo contemporâneo e do Brasil, e também um sobre o racismo. A Escola de Formação Política Castro Alves vai continuar a ser instrumento dos movimentos sociais para massificar a teoria crítica para a ação transformadora na sociedade.